Olá! Hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho sobre o CARS. O que seria isso? É a capacidade que cada articulação do nosso corpo possui de realizar todos os seus movimentos sem dor e sem compensação sobre outra articulação. Então eu vou mostrar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos começar então com o nosso pé. Vou ficar aqui numa posição. O dedão sobe, os pequenos descem, depois os pequenos sobem e o dedão desce, sendo que a gente não pode compensar no tornozelo. Estamos trabalhando essa região aqui, tá bem? Então vamos intercalar. É importante a gente falar que existem 3 fases: o resgate, o treino e o aperfeiçoamento dos movimentos. Então, nem todos vão conseguir fazer esses movimentos com tanta facilidade. Então, esse foi o do pé, tá? Agora a gente vai pro tornozelo, tá? Então, vamos fazer o ângulo de fechamento para cima, depois vamos para o lado, depois vamos para baixo e vamos fechar para dentro e retornar ao início. Tudo isso sem compensar no joelho e nem nos dedos. A gente faz uma forcinha contrária nos dedos, tá? Para não haver compensações. Então, vou fazer novamente. Um pós o outro, sem dor e sem compensar nas articulações vizinhas, tá bem? Então, agora vamos isolar o pé e o tornozelo e vamos fazer com o joelho. A gente isola aqui, vamos pensar então no joelho. Quando a gente fala de joelho, a gente faz um ângulo de fechamento aqui do pé, tá? Para que ocorra aí a rotação da tíbia e, consequentemente, faz o giro aqui do tornozelo, do joelho, tá bem? Então, a gente faz para fora, para dentro. Dá para fazer essas 2 fases no início, tá? Depois a gente faz o CARS completo, tá? Que dá para fazer ele parcelado também. Então, gira para fora, sobe até onde consegue, não deve ser estendido totalmente, tá? Que causa dor. Faz o retorno, desce e fica no neutro. A gente pode começar também indo com o pé para dentro, subindo, fazendo o giro e retornando, tá bem? Agora feito o pé, o tornozelo e o joelho, nós vamos fazer o quadril. O quadril, quais são os movimentos então que o quadril realiza? Enquanto uma articulação se move, as outras ficam estabilizadas, tá bem? Então vamos tentar entender ao máximo isso, para que ocorra um trabalho ao máximo bem executado, tá bem? Então vamos lá. Vamos subir, vamos fazer para fora, para frente, vamos retornar para frente e para trás. E agora a gente vai abrir e fechar, tá? Então eu vou fazer um após o outro agora, sem compensar na lombar e nenhuma articulação. As outras estão todas estabilizadas. Para frente, vamos abrindo e vamos colocando no lugar novamente. Então vamos mais uma vez para cima. Tem que fazer bem devagar. Fazer com o outro lado agora para vocês entenderem melhor.
para cima, para baixo, para cima e para baixo. Percebam que a minha lombar não enrola, tá? Feito esses dois movimentos, a gente vai fazer para fora e para dentro, para fora e para dentro. Subiu, abriu, trouxe o máximo para frente e fechou. Lembrando que nenhum movimento eu senti dor, tá bem? E nem compensei sobre outra articulação. Então agora nós vamos fazer a coluna, tá? A coluna executa inúmeros movimentos, dá para fazer frente a inúmeras posições também. É uma variedade. Então vamos lá. Eu vou começar com a torácica. Não, vamos começar de cima para baixo. Com a cervical. Então a gente vai fazer lá pro lado direito. Vamos subindo. Cai lá do outro lado. E fecha novamente, tá? Todo o resto está estabilizado, tá? Centro encaixado, tá? Postura legal. Vamos trabalhar a cervical. Novamente. Pro lado esquerdo, para cima. Tá bem? Dá pra fazer deitado também, pra quem é mais iniciante. Agora a gente vai fazer com a torácica. Temos que se atentar para não confundir movimento torácico com escapular e com movimento escapular, tá? Eu vou estar mostrando agora o de torácica, tá? Lembrando que a cervical acompanha essas 12 vértebras. Então a gente vai fazer o máximo para frente. Vamos fazer o desvio lateral. Vamos fazer para trás o quanto consegue e para o outro lado e depois a gente fecha, tá bem? Então, esse é o movimento da torácica. Agora nós vamos fazer o escapular e o de ombro para ficar bem claro e para conseguir diferir bem certinho. Vou virar de costas aqui, tá? Percebam que eu coloco a mão na altura aqui do ombro, tá? Eu vou lá na frente buscar alguma coisa e eu retorno para trás, colocando no lugar. Então, para frente, para trás. Frente, para trás. Para frente, para trás. Também pode ser feito para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Vou fazer só com um lado. Então, escápula, ombro, cotovelo. Tá bem? Novamente. Mãos da altura do ombro. Vai buscar alguma coisa e traz de volta. Vai buscar e traz de volta sem mexer a coluna, somente com o movimento das nossas asas. Tá bem? Agora o ombro tem capacidade também para fazer para cima e para baixo. Tá? Então vamos lá. Pensando mais no ombro, tá? Então a gente vai fazer para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Lembrando que o ombro e a escápula são estruturas muito unidas, então, consequentemente, eles vão trabalhar em conjunto. Tá bem? Então, agora nós vamos fazer o gato. Esse gato dá um trabalho. Vamos lá, então. Vou colocar aqui um apoio, tá? E a gente vai estabilizar toda a nossa estrutura, tá? Toda a nossa estrutura aqui vão ficar em posição quadrúpede. Aqui os pés estão bem estabilizados porque a gente vai pensar na coluna, tá? Então nós vamos começar
com a cervical olhando lá pro umbigo e vamos retornar. Fazer o movimento da cervical primeiro. Olha lá pro umbigo e retorna. Tendo feito isso, tá? A gente vai com a cervical e com a torácica. Cervical, torácica, depois a lombar e a pelve. Tá bem? Lombar e pelve, torácica, cervical, tá? Cuidar para não fazer hiperextensão. Vamos de novo. Olha lá para o umbigo, empurra para cima a torácica e agora é a hora de girar a pelve para dentro. Vamos girar para fora, vamos mexer a torácica e cervical. Agora nós vamos fazer uma articulação muito delicada, que é o nosso punho, tá bem? Então o punho, vamos fazer o desvio para dentro, o desvio para baixo, o desvio para fora e vamos fazer o fechamento, tá bem? Vamos para fora, para baixo, para dentro e vamos trazer no normal. Percebam que as articulações da minha mão, dos meus dedos e do cotovelo, elas estão todas estabilizadas, elas não estão se movendo. Porque quando uma articulação se move junto com outra, perde a função articular isolada. Então é muito importante a gente se atentar a esses detalhes, tá bem? Então vamos lá, vou fazer com o outro também. Pode ser que há menor movimento entre um lado e outro, isso é bem comum, tá? Só a gente realiza todos eles sem dor e sem compensar, como eu já havia falado. Dá para fazer os movimentos parcelados, tá? Para quem é iniciante, então a gente faz, dá para ser feito 2, por exemplo, e depois a gente mostra os desvios laterais, tá bem? Então eu vou mostrar os laterais e o para baixo e para cima, tá bem? Percebam que a minha mão, ela não vai fazer isso, que é bem comum, né, as pessoas fazerem isso. Ela tá toda estabilizada aqui, fazendo só o movimento aqui da articulação do punho, tá bem? Vamos lá. O que mais que faltou? Pés, tornozelo, joelho, quadril, coluna, escápula e ombro, cervical, cotovelo. Cotovelo, faltou o cotovelo, né? Eu não mostrei o cotovelo. Eu sempre... Então vamos lá. Estabilizou a mão, o punho, o ombro, a escápula, né? É importante que a gente sempre mantenha o reforço ativo do centro, tá? Então uma postura bem boa, tá? E a gente vai só pensar no cotovelo mesmo, tá? Então nós vamos subir, girar e descer. Vira pra fora, sobe, respira, lembrando que tem regiões do corpo que podem fazer inúmeros movimentos frente a inúmeras posições, como a coluna, por exemplo, tá? Esse foi só o início dos CARs. A liberação articular específica, ela trabalha com níveis, né? Então, quanto mais a gente treina, mais a gente vai avançando. E hoje era isso, tá bem? Abraço!